Muitas pessoas acabam não retornando para o psicólogo após a cirurgia bariátrica e metabólica. E isso é um dos fatores que acaba gerando no futuro, e num futuro não muito longe, 2, 3, 4, 5 anos, um problema muito grande, que é o reganho de peso, ou a recidiva de peso, como os médicos costumam dizer. E por que isso acontece? Porque é uma responsabilidade não só do paciente, mas também de nós, psicólogos, que não conseguimos abordar de uma forma mais ampla e incisiva da importância da psicologia, mostrando efetivamente o que a psicologia precisa ser trabalhada na vida daquele indivíduo. Por quê? O pós-operatório, ele é muito maior do que o primeiro mês. O primeiro mês é aquele mês que o paciente está seguindo exclusivamente as recomendações da nutricionista e do médico, em termos alimentares. É aquele mês que o indivíduo vai passar 15 dias só com líquidos, depois, os próximos 15 dias, só com pastoso, para depois, do primeiro mês, ser liberado para a dieta sólida e comer de uma forma mais natural, vamos dizer assim. É claro que este protocolo ele muda de equipes para equipes. Tem algumas pessoas que preferem deixar esse líquido por mais tempo ou pastoso por mais tempo, enfim. Mas o que se sabe é que de alguma forma nós temos a segurança dessa cicatrização neste primeiro mês, gerando a possibilidade do paciente vir a comer outras coisas. Ok, é um momento em que o psicólogo precisa estar junto, por quê? Porque essa questão de ficar privado da alimentação vai normalmente mudar um pouco o comportamento daquela pessoa. É natural que aquela pessoa fique um pouquinho mais ensimesmadas e muitas delas acham que estão deprimidas, né? E esse é um fator muito angustiante para o paciente. Então, quando o psicólogo está ali próximo, ele consegue lidar com aquela situação e entender, porque muitas coisas a pessoa ela acabava amortecendo com a comida. Então, diante de uma angústia, ou diante de muita alegria, ou diante de circunstâncias que ela nem conseguia identificar, que a comida estava ali para amortecer alguma coisa. Então, o paciente, naquele primeiro mês, ele vai ficar impedido de buscar esse recurso, né? Essa oralidade. Após o primeiro mês, a partir do primeiro para o segundo, terceiro, tem outras mudanças que acontecem. Por exemplo, no segundo mês, normalmente os pacientes entram no platô. O que é o platô? O platô é um momento que se para de emagrecer, que a balança ali fica totalmente estagnada. E existe uma fantasia dos pacientes achando que o fato de ter sido liberado para a alimentação normal, ele parou de emagrecer. E qual é a tendência desse paciente? Se desesperar, ficar muito preocupado, colocar na cabeça, meu Deus, perdi a cirurgia, não vou emagrecer nunca mais. E não é uma verdade. E o psicólogo, quando ele faz um preparo, quando ele avalia esse paciente e ele consegue encontrá-lo após a cirurgia, pelo menos na primeira quinzena, pelo menos nos 30 dias pós-operatório, ele vai conseguir passar essas informações, o que vai gerar ao paciente o fato do paciente conhecer ou entender o que vai acontecer com ele, minimiza muito a ansiedade, faz com que o paciente deixe de buscar recursos que vão afetar erroneamente no processo. Então, por exemplo, quando eu tenho a fantasia que eu parei de emagrecer, qual é a tendência? É voltar a consumir os líquidos, o pastoso, aquele primeiro momento só de Gatorade, água de coco, e isso não vai ser bom para o paciente, não vai ser bom para aquele organismo, porque aquele organismo precisa entender, compreender que está funcionando de uma nova forma. Se eu pego e impacto aquele organismo de uma terceira maneira, eu vou gerar
uma dificuldade nesse processo de emagrecimento. Então são conhecimentos, são informações que é muito importante que a gente prepare o paciente e que a gente consiga entender que cada fase é uma fase. Eu costumo dizer que que é necessário principalmente esse acompanhamento nos 9 primeiros meses, porque é um processo de renascimento. Não é por uma questão romântica, não. Porque lá no 9º mês que ele vai conseguir virar um copo de água sem dar goles pequenos, que ele vai saber quanto ele vai comer num prato, que ele vai saber mais ou menos a roupa, o tamanho que ele vai usar, enfim. Só que cada momento desse, cada mês a mês tem uma mudança. Tem uma aquisição de conhecimento, tem a mudança na quantidade da comida, na forma de escolha alimentar, e tudo isso é a nova relação que ele começa a estabelecer com ele mesmo. E é fundamental que a gente ressignifique esse momento, que a gente ajude nesse processo dele com ele mesmo, principalmente durante esses primeiros 9 meses.